Oi, Sara, boa Oi, noite. Alicia. Boa noite. Olá, meninas. Gente, ainda não apareci aqui porque eu estou terminando de lavar minha farda, viu? Mas já já A trabalhadora, meu Deus, vai a dar certo. fazer. Não se preocupem. Tirando hoje que teve essa questão do computador, geralmente eu sou bem pontual, assim, com as coisas. Então, eu falei que a gente vai começar às 7h35, então nós vamos iniciar às 7h35. Vamos começar agora. Eu vou colocar aqui só um tempinho para eu poder me situar. Antes de começar, deixa eu perguntar. Eu tinha planejado de quando a gente tiver passado ali uns 40 minutos de aula, 45 minutos de aula, de dar uma pausazinha para vocês, de uns 10 minutos para vocês esticarem as pernas, beber água. Vocês querem a pausa ou por vocês emenda logo? Eu precisaria sair umas 8h30. Não sei se teria problema. Depois eu continuo assistindo a aula gravada daí. Tá tudo tranquilo, tá Tá? certinho. A gente vê, então, se vocês estiverem cansadas e tal, porque são muitas informações, né? Então, a gente dá uma pausazinha no meio. Se vocês acharem que tá tranquilo, é só falar que aí a gente continua. Tudo bem? Certo? Então, vamos lá. Vamos começar. Então, meninas, hoje nós vamos aprender sobre as primeiras 8 cartas do tarô. E aí eu queria até pedir para quem tem as cartas, eu acho que hoje só a Ari que tem as cartas em mãos. Se a Cíntia também tem o baralho dela. É o tarô mitológico? É o teu, Cíntia? Parece? Isso. Ah, sim, é o tarô de Waite também. Foi até o que eu falei para você, Alicia, que ele é o mais tranquilo assim de começar, porque ele é mais popular e ele tem até um preço mais acessível também. Eu tô aqui com o tarô de Marcélia. E eu quero que vocês que estejam com as cartas, o baralho de vocês em mãos, separem as cartas do louco, do mago, da papisa, a imperatriz, Meu o Deus. imperador, os amantes e o carro. São os arcanos do 1 ao 7 e o 0, que é o louco. No baralho de vocês está enumeradinho. Então, vocês podem procurar. Eu quero que vocês coloquem as cartas um do ladinho da outra, perto de vocês, para fazer companhia durante essa leitura. Ou durante essa leitura, olha só o hábito de falar leitura. Durante essa aula, para que vocês possam se familiarizando com essas cartas. Eu até comentei com a Alicia que aqui a gente não vai focar em ter um baralho específico que precisa ser um baralho X e Y para aprender. A forma que eu vou ensinar aqui para vocês hoje é que vocês tenham a capacidade de identificar os símbolos e a principal mensagem das cartas, independente de qual baralho vocês estejam usando. Mas o mais essencial é você criar uma intimidade com o seu tarô. Então, esse é o momento. Opa, entrou a Karine. Oi, você entrou? Karine? Ah, agora foi. Oi, Karine, boa noite, seja muito bem-vinda. Estava fazendo uma orientação aqui para as meninas de pegarem as cartas do tarô. Karine, eu sei que ela tem um tarô que é bem diferente, o tarô dela é um tarô zen. E a gente tá pegando as cartas do louco, do mago, da papisa, da imperatriz, do imperador, do papa, dos amantes e do carro. Vamos pegar essas cartas, que vão ser as cartas que a gente vai estudar hoje, e vamos colocar elas do nosso lado, para que a gente possa ficar ali se conectando com o nosso baralho. Isso é muito importante. Dito isso, eu vou iniciar, e aí eu vou dando uns espacinhos para vocês irem comentando, trazendo ali as perspectivas de vocês. Então, vamos lá. Vou abrir aqui, que tá meio feio esse negócio aqui do pronto, agora sim.
Nossa aula vai ser dividida em 3 pontos, tá? De hoje. O primeiro ponto é a essência do eu. Como vocês sabem, esse curso ele é um tarô voltado para autoconhecimento. O que eu observei nesses anos todos, estudando e fazendo leituras de tarô, é que a melhor forma de aprender as cartas é conseguir identificar elas na nossa própria vida. Quando você consegue ver uma situação acontecendo na sua vida e você olha e pensa, o que eu estou vivendo agora é a carta da torre, o que eu estou vivendo agora é a carta da papisa. Então, nesse nosso curso, eu vou estar treinando esse olhar de percepção de vocês a partir das cartas do tarô, para que vocês possam identificar qual fase da vida de vocês estão passando, sem nem precisar tirar uma carta. Porque com o passar do tempo, você já sabe até quais são as cartas que vão cair. Se você ouvir determinada situação e está tirando para alguém, você vai saber a carta que vai aparecer ali, porque você sabe qual é a energia que está ativando no tarô. Então, nesses próximos encontros, eu quero que vocês tenham essa autonomia de identificar quais são as fases da vida de vocês em cada uma das cartas do tarô. Um ponto também muito importante aqui é que a nossa vida, ela é como uma espiral. A gente tá caminhando, às vezes parece que a gente está passando no mesmo lugar, mas nunca da mesma maneira. As nossas vivências ligadas com os arcanos maiores é da mesma forma. A gente vai estar vivendo a carta do louco várias vezes até o fim da nossa vida, de maneiras diferentes, mas a essência, ela é a mesma. É a mesma coisa quando vocês estiverem lendo para outras pessoas. Vocês vão ouvir inúmeras histórias na mesa de vocês, independente se vocês queiram trabalhar com o tarô ou seja algo mais para lazer. Todo mundo vai trazer uma história diferente, mas a raiz vai ser meio que a mesma, porque as experiências humanas, elas se repetem. E a gente vai falar sobre isso nessas primeiras 8 cartas. Então, vamos começar com o primeiro tópico, que é a essência do eu. Quem somos nós a partir do momento que nascemos? E a relação que a gente vai ter com os nossos cuidadores e com o mundo das ideias que existe ali na nossa mente, mesmo antes da gente saber o que é o nome de cada coisa, o que é certo sentimento. Então, para começar, trazemos ele, o louco. Quem é o louco? Nessa primeira carta aqui, no tarô de Marcélia, e aí vocês estão olhando no tarô de vocês, observem essa imagem, observem o que essa imagem traz para vocês, se é liberdade, se você fica nervosa vendo ele perto do precipício, ou se você tem vontade de se jogar assim como ele, às vezes a gente quer. Acontece, então... Amiga, só uma pergunta. A carta do louco nesse meu tarô é o bobo, né? Isso, é o Foi bobo. a primeira carta que apareceu quando eu abri aqui o tarô, meu filho. E aí eles se jogando de um penhasco. Olha aí, ó. Vocês estão vendo, apesar do tarô da Karine, não sei se ela pode abrir a câmera depois para mostrar para vocês, apesar do tarô da Karine ser um tarô diferente, Eu vou tentar aqui. a simbologia é a mesma, ó, ela vai mostrar. Vocês estão vendo que é uma arte diferente, mas no fundo é a mesma coisa. É um cara na beira de um precipício, com um bichinho do lado, um cachorrinho. Então, essas simbologias, elas sempre vão se repetir em todos os baralhos que vocês pegarem, porque faz parte da essência da carta. Então, vamos entender quem é esse louco. E observem aí com vocês quais são os sentimentos que esse louco traz. Se ele traz desconforto, se você seria amiga dele, se você não seria amiga dele. Se você visse ele na rua, você falaria com ele ou você mudaria de calçada. Quero que vocês pensem sobre isso e depois, lá para o final da aula, a gente vai conversar melhor sobre essas percepções. O louco, ele é o nada e ele é o tudo. O louco, ele é o zero. O zero, ele não tem lugar, mas ao mesmo tempo ele está em todos os lugares. Não é à toa que ele é o Coringa, né? A gente relaciona ele com o Coringa. O louco também é o novo e ele é o velho. Ele está contido tanto na inocência da criança, quanto a ingenuidade de uma pessoa que já viveu bastante
e que hoje já é um pouco mais calmo, que não tem aquela aceleração da juventude. O louco, eu trouxe aqui o louco do tarô de Marcélia, por quê? Porque ele é uma pessoa que ele parece mais velho. Vocês notaram a diferença dele pro tarô de Waite? As meninas que têm o tarô de Waite, você vê que ele parece muito mais jovem. Aqui, eu decidi trazer uma face dele mais velho, mas que pode parecer alguém que está andando há muito tempo, porque o louco ele tem essa característica. Ele é o ser e o não ser. Ele é o novo e ele é o velho. Dentro das simbologias essenciais dessa carta, a gente vai ter dois símbolos que são os mais importantes e que vocês vão encontrar em qualquer tarô que vocês vejam, que é a trouxinha, essa trouxinha que ele está segurando, e o cachorro. A trouxinha, ela vai estar significando várias coisas dependendo do livro que vocês forem estudar. Mas eu gosto muito dessa interpretação aqui, que é, dentro da trouxa do Luke, tem um conhecimento que ele não foi aproveitado. De duas, uma. Ou o louco ele não sabe de nada, ou ele não usa do próprio conhecimento. Não porque ele não tenha noção que esse conhecimento existe, mas sabe aqueles gênios que muitas vezes são incompreendidos? Sabe aquelas pessoas que sabem, elas olham para a situação e elas veem que, tipo, uma pessoa que está cercada de pessoas que têm o mesmo pensamento, e aí você é a única que pensa diferente. Você vai ser considerada louca nessa situação. Mas não quer dizer que você está errada e não quer dizer que você está vendo coisa onde não existe. Mas é muito solitário só você enxergar o que está realmente acontecendo em certas situações e ter a consciência que ninguém vai te ouvir. E aí muitas vezes você se cala. Eu vejo muito isso na trouxa do louco. É como se ele guardasse ali, porque nem todo mundo está pronto para ouvir a sabedoria dele, e principalmente, porque quando ele fala, quando o louco fala, ele geralmente vai falar num tom de piada, num tom mais leve, que você fica com aquela sensação de, tipo, essa pessoa tá falando sério comigo ou não tá? Ao mesmo tempo que eu também sinto muito quando eu vejo essa carta, essa trouxinha, que dentro da trouxa tem tudo o que é essencial para ele. E isso nos ensina também que no final das contas, a gente só pode carregar o que é essencial. E o que é essencial é mais leve do que a gente imagina. Cabe numa trouxinha nas suas costas. Eu acho isso muito bacana, porque o louco, ele é totalmente desapegado. Ele não tem apego. Junto, é óbvio que ele vai ter um ajudante de caminhada, ele vai ter um companheiro de jornada, que é o cachorro. O cachorro, ele representa a força instintiva. O que é isso? Ele avisa pro louco que alguma coisa não tá certa. Porque a gente viu aí nas cartas de vocês que ele é um rapazinho muito distraído. Então, a gente vai estar em momentos muitas vezes distraídos na nossa vida e a gente não tem noção do perigo que está perto, que está nos rodeando por conta disso. A gente está com a cabeça longe. E aí esse cachorro, ele vai significar ali uma intuição, um instinto, não é nem uma intuição, mas é um instinto, sabe? Um instinto quase que de sobrevivência. Não faz sentido isso, mas eu tô sentindo aqui que eu preciso ir por outro caminho. Tô sentindo que eu preciso pegar outra rua. É esse cachorro que vive dentro da gente também, junto com o louco. Então, ele avisa sobre os possíveis perigos ou faz esse louco mudar de direção. Quais são os significados associados aqui à carta do louco? O louco, ele vai representar uma página em branco. Um momento em que todas as possibilidades existem. É o marco do início do amadurecimento. Ele se relaciona com a criança. Quando eu boto a criança em letras maiúsculas aqui, é como se fosse o arquétipo mesmo. É a criança. Porque ele é curioso. E uma criança, ela é curiosa para provar coisas novas. Uma criança aprende brincando, faz coisas inusitadas, recebe o novo sem julgamentos.
Então, quando você tem a habilidade de receber o que é novo sem julgar, você consegue aprender realmente com as outras pessoas. E, principalmente, ele representa o nosso lado que é alegre, descomplicado, onde não existe o medo do fracasso. Eu acho bem interessante que o louco não está falando de coragem. Não é sobre ele ter coragem de fazer as coisas. Quando você é criança, por exemplo, e você quer subir num pé de manga, não é porque você tem coragem, é porque você está curioso. Você está curioso para saber o que que tem lá em cima. E você não mede consequências. Ai, se eu vou cair, sei lá se eu vou cair. Eu só sei que eu quero subir nesse pé aqui porque eu quero saber o que que tem lá em cima. O louco mora dentro de cada um de nós. Essa energia, porque essa energia muitas vezes é o que a gente precisa para dar vazão para nossa criatividade, para a gente poder realmente descomplicar mais a vida mesmo. Às vezes as coisas elas são muito óbvias, elas estão ali na nossa frente, a gente está criando um nó em cima daquilo, e o louco vem e fala: não, é isso aqui que você tá vendo mesmo, sabe? Ele vai lá e bota um guiso, pendura e faz uma pintura de rosto e tenta levar as coisas de uma forma, sabe, brincalhona, tenta tirar brincadeira com aquilo, não de uma forma de escárnio, sabe? Não é isso. Mas é de, poxa, isso aqui eu não consigo resolver, não. Então, se for pra chorar, eu prefiro sorrir. Então, o louco, ele traz muito esse nosso lado criança, a criança que mora dentro de cada um de nós. Agora, a gente vai ver o caminho que essa criança vai criar, vai caminhar, né? Que seria essa nossa criança interior. Aqui, eu queria trazer para vocês uma percepção dos caminhos para o conhecimento. Porque o que que o louco está fazendo? O louco, ele está numa jornada de se autoconhecer. No começo, ele é o zero, né? Ele não tem história. Ele é um andarilho. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então, imaginem, o lance do tarô é isso. Imaginem que esta carta está caminhando na rua, caminhando na estrada, e aí ele encontra essas duas figuras aqui, o mago e a papisa. Ele caminha e ele chega na frente desse homem, desse mago, onde tem uma mesa cheia de elementos e de possibilidades ali. Você vê que essa carta do mago, ela inspira poder, inspira conhecimento também. Você imagina, esse cara sabe manipular essas coisas. Ele sabe mexer com alguma magia, ele sabe mexer com energia. Ele caminha um pouco mais à frente, ele alcança a papisa. Ele olha para a papisa, ele também vê que ela tem um poder. Você olha para ela e pensa, essa mulher também sabe mexer com magia. Só que é diferente, você percebe que a magia do mago, ela parece que é mais solar, ela é mais quente, ela é mais ativa, os tons de vermelho, os tons quentes. Enquanto que a papisa é uma magia mais lunar, ela é mais aguada, ela é mais fria. Os dois caminhos, os dois personagens manipulam a magia. Mas cada um vai utilizar de uma forma diferente. E é sobre isso que a gente vai falar agora. O caminho que esse louco vai chegar ao se ver de frente a dois seres muito sábios, cada um à sua maneira. O princípio masculino e o princípio feminino, que existe dentro da dualidade da nossa vida. Parece que eu falei grego, mas eu vou explicar para vocês aqui e vocês vão entender direitinho do que eu estou falando. Existe o princípio primordial. Todo mundo conhece essa imagem. Eu tenho certeza, né? Que é o yin e o yang. Algumas pessoas olham para essa imagem e falam que o bem está no mal e que o mal está no bem. Mas, na verdade, não é sobre isso. É o equilíbrio entre luz e sombra. Bem e mal, essa ideia de algo que é bom, de algo que é ruim, é algo que é construído numa narrativa em determinados espaços, para determinadas pessoas. Aqui,
Se você quer ler tarô, se você quer aprender, você tem que se desprender de que existe coisa boa, carta boa e carta ruim. Não existe isso. Todas as cartas vão conter isso aqui. Seu lado luz e seu lado sombra. Como tudo na nossa vida. Tudo que a gente lança luz vai projetar uma sombra. Não tem como se desvencilhar disso. Aqui nós temos a papisa, que seria esse lado sombra, e o mago, que seria esse lado luz. E eles juntos, unidos, formam o que a gente chama de unidade, que é o objetivo que nós queremos na nossa vida. Nós queremos unidade, unidade entre luz e sombra. Não tem como dissociar um do outro. Só que o que acontece? Nós vivemos em um mundo, a gente aprende, e a gente vai já falar sobre isso do aprendizado no nosso caminho, a gente aprende que existe essa luta eterna entre o bem e o mal. Quando você está aprendendo tarô, o que é que você aprende? Você aprende que não existe isso. O que existe é luz e sombra e uma tentativa de balancear e manter essa harmonia, de manter essa unidade. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem do que são essas perspectivas duais. O que são essas perspectivas que do qual nós estamos acostumados? Ou seja, isso aqui já está na nossa cabeça. Sabe por quê? Porque tudo que existe, a gente vai ter uma versão antagonista disso na nossa cabeça. Como assim? Só existe o masculino porque o feminino existe. Só existe a esquerda porque a direita existe. Só existe em cima porque existe embaixo. Só existe luz porque existe sombra. Aí aqui nós vamos ter o sol e a lua, o consciente e o inconsciente, a separação e a união. E assim a gente pode ir longe. Tudo na nossa vida é isso. Tudo na nossa vida tem um lado, é a vida, é a morte. Nessas duas cartas, da papisa e do mago, a gente vai acessar essa massa primordial que foi dividida em duas cartas, guiando assim para a gente dois caminhos. O caminho mágico, guiado pelo mago, e o caminho místico, guiado pela papisa. Vamos entender um pouco mais sobre esses caminhos. O mago, ele é o princípio ativo masculino. E assim, quando a gente fala de masculino e feminino, não é gênero. Deixando muito claro, para não haver confusões. Todas nós carregamos os dois princípios básicos. E aí, às vezes, as pessoas, enfim, não vou entrar nem nesse discurso, vamos seguir. Mas nós temos aqui o mago, que ele é esse lado ativo. Então, quando você pensa em algo ativo, o mago, ele dá o impulso inicial. O mago, ele é como se fosse a ideia. A primeira ideia que você tem de alguma coisa é o mago. Por quê? De onde é que saiu essa ideia dele? Porque ele tem na mesa de trabalho dele, isso aqui é como se fosse a cabeça de vocês. Vocês têm emoções representadas pela taça, vocês têm matéria, a relação com a matéria, representada pela moeda. Vocês têm as espadas, que é a razão de vocês, que é o intelecto de vocês. Vocês têm o paus aqui, que é o bastos, que representa a energia ativa de vocês. Então, é como se o mago, ele é essa ideia que brota na mente de cada um de nós. Ele é ação, ele é ativo. Ele procura o conhecimento através da pesquisa.
Então, quando você está pegando um livro, ó, vou pegar um livro aqui para eu poder ler, para eu poder entender as coisas. Quem traz esse lado mais investigativo, de tentar compreender como que funcionam as coisas, é o mago. Através da pesquisa, compreendendo os segredos, pensem, porque se o caminho é mágico, gente, mágica é truque. Concordam? É ilusão também. Então, aqui, o que que o tarot está falando? O caminho do estudo, da leitura, de se aprofundar sobre as coisas, ele é um caminho que ele envolve sim técnica, porque você precisa saber da técnica. Então, o mago ele também traz isso. Ele sabe como funciona cada coisa. Na semente da sua ideia. Então, você teve uma ideia, às vezes, meu Deus, eu tive uma ideia incrível, eu estava aqui deitada, acordei com uma ideia maravilhosa. E aí você tem todas as coisas ali na sua cabeça. O que que você vai fazer? Você vai pesquisar. Então, deixa eu ir atrás. Deixa eu ver o que que essa ideia está trazendo para mim. Nesse primeiro momento, você ainda não está fazendo nada para o mundo, ainda não se materializou nada, está só na sua cabeça. De ideias ótimas, todo mundo tem ideias ótimas. O problema é conseguir trazer de cima, que é para onde ele está apontando, ó, com a varinha dele, é isso, ó, as ideias, o que está no mundo das ideias, que está em cima para a materialidade, ou seja, para o chão, para onde ele aponta. Tá vendo? E uma coisa que é muito importante do mago é que aqui na cabeça dele a gente tem esse símbolo do infinito. Em alguns lugares você vai ver esse símbolo do infinito e em outros, na literatura do tarô, você vai encontrar esse nome, Lemniscata, que é a mesma coisa, que é o símbolo do infinito. O que que acontece? Aqui a gente vê um fluxo eterno. Que fluxo é esse? O fluxo entre céu e terra. Só que quando a gente fala céu e terra, que é mundo das ideias e mundo material, o que que acontece? As ideias que a gente tem, a gente precisa pensar, tá, essa ideia ela é uma ideia que eu quero tocar para frente para que eu possa trazer ela para a materialidade, para que eu possa transformar ela em algo efetivo? Sim. Então eu continuo. Não, então eu corto, eu não vou ficar interrompendo o fluxo, porque o que você cria em cima acontece embaixo. O que você cria na sua mente acontece de alguma forma na matéria. Isso aqui é muito falado lá naquelas coisas de lei da atração, mas acho que as pessoas são muito simplistas. Não é sobre isso, não é só pensar que vai fazer aparecer um monte de dinheiro na sua frente, né? Pelo amor de Deus. Mas aqui é sobre a capacidade que a nossa mente tem sim de transformar a nossa realidade. Mas a gente tem que, obviamente, fazer isso de uma maneira consciente, né? Você achar que você ficar repetindo uma sequência de números todo dia, porque é uma frequência do dinheiro, vai trazer dinheiro para a sua vida, sendo que você não vai nem trabalhar, vai acontecer isso. Então, o mago, ele é aquilo. Tenha o fluxo entre o que você pensa e o que você quer trazer para a materialidade. Os 4 elementos na mesa, a gente já falou, né? Que é tudo aquilo que pode ser criado. E o mago, ele une a inteligência e a força de vontade para realizar tarefas que nos tornarão melhores. Então, aqui a gente vai estar falando que é algo que vai melhorar a nossa vida, algo que vai nos aperfeiçoar. Então, o mago, ele tem essa energia. O outro caminho é o caminho místico, que é o caminho da papisa. Ela já traz o quê? O feminino, o receptivo. Ou seja, ela está sentada. Você já percebe aqui? Tudo comunica numa carta. O mago está em pé, ele realmente é ativo. Parece que ele vai sair daqui a qualquer momento, de trás dessa mesa, e vai viver a vida dele, vai fazer as coisas. A papisa parece que ela está com o bumbum dela colado nessa cadeira. Você não imagina nem essa mulher levantando daqui. Por quê? Porque a gente está falando de uma carta que traz um princípio receptivo passivo. O que que acontece? O conhecimento da papisa vem através da espera. Então, ela aguarda que vão até ela. Ela aguarda que o mago vá até ela. Não é ela que vai até o mago.
através da paciência, de aguardar as coisas acontecerem. É a noção de que tudo tem o seu tempo para acontecer. A papisa controla os impulsos. Então, aqui a gente está falando que é de uma carta que não é nem um pouco impulsiva, diferente do mago, que ele é impulsivo. A papisa controla os impulsos e se permite reagir. Ó, mais uma vez, ela só responde ao estímulo externo. Ela nunca vai ser a que vai fazer alguma coisa. Ela aguarda o momento certo, se mantendo confiante com a sua voz interior. Então, ela tem uma confiança interior muito forte. E aí a gente vai entrar aqui para um ponto aqui dos elementos dela, que eu acho muito interessante, é que a papisa, ó, ela está segurando um livro. Você está vendo? Ela está segurando aqui, nesse tarô de Waite. Está escrito Torá, que é o livro sagrado. No tarô de Marcélia é só um livro normal, vou mostrar aqui para vocês, um livro normal que ela está segurando. Mas o que esse livro significa? Significa que ela já domina os conhecimentos que foram estudados pelo mago. Pensem, cada carta aqui é soma. Então, na carta de número 1, que é o mago, ele começou a ler os livros. Ele começou a buscar a forma técnica, uma resposta técnica para as coisas. Com a papisa, ele evolui. Estamos no número 2. E aí, nessa evolução, o que acontece? A papisa, ela já domina o conhecimento técnico que foi aprendido pelo mago. Só que ela entende que ela não vai acreditar 100% num livro só porque está escrito num livro, só porque alguém escreveu. Mas, ao mesmo tempo, ela entende que aquele livro ter sido escrito, aquelas palavras estarem ali, tem um propósito e tem um sentido maior. É aí que a gente vai se conectar com a nossa intuição. É por isso que leituras de cartas não é só você ter intuição. Você tem que alinhar a técnica do mago com a intuição da papisa. Porque só assim você vai ter o discernimento do que é realmente uma intuição e do que é achismo seu. E quando você está em uma leitura para alguém profissionalmente, você tem que ter muita responsabilidade para que você não despeje a sua opinião ali. Porque inúmeras vezes eu não concordava com o que estava saindo nas cartas, mas não era sobre mim, era sobre o que estava saindo nas cartas. Então, aqui a gente vê que o que acontece? Esses dois caminhos, eles precisam ser percorridos. Não existe um só caminho, não é só o caminho da técnica e não é só o caminho da intuição. São os dois juntos. Os dois precisam existir juntos. Só finalizando aqui alguns elementos da carta da papisa para vocês, a gente tem aqui as colunas, né? Olha só, o preto e o branco, aquele princípio que a gente viu, né? Da luz e da sombra. As duas colunas, elas existem aqui como um pilar, porque é importante que exista luz e sombra. Elas são reconhecidas, as polaridades, elas são reconhecidas. E a coroa lunar aqui na cabeça dela, né? Que fala da natureza cíclica, lunar, os sonhos. Então, aqui a gente está falando de uma carta que se relaciona com a noite, com a intuição, com o que você sonha. E aí, ó, conclusões. Cada um de nós irá trilhar os dois caminhos, um após o outro, né? Foi o que eu falei. Primeiro o caminho do mago e depois o da papisa. Tem uma ordem. Primeiro você estuda nas coisas, você estuda nos livros, você vai atrás das coisas. E depois você vai começar a escutar melhor a sua intuição. Porque a sua intuição, ela pode... E aí, quando eu falo, não é só livros, tá? Eu falo de investigar. É uma atividade investigativa. Então, você começa a se interessar por algo que você quer aprender. Obviamente, no primeiro momento, existe uma vontade ali. Aquele impulso que veio ali no louco. Você tem aquele impulso, aquele salto. Ah, eu me interessei, e aí agora eu quero sem pensar. E quando você começa a desenvolver, você vai procurar de alguma forma alguém que te fale. Então pode ser, você conhece alguém, por exemplo,
até muitos de vocês aqui, que estão aqui hoje, que estão procurando também um aparato técnico para começar a entender as cartas. Vocês estão aqui para que vocês possam encontrar esse caminho intuitivo que vai fluir melhor depois, porque vocês ainda não têm confiança. E aí, sem essa confiança, e aí quem é que dá a confiança? A técnica, né? O conhecimento, essa sabedoria que a gente chama dos livros, mas que ela pode vir de todo lugar. Nessa etapa, aprendemos que a busca externa por conhecimento, ou seja, a busca externa do conhecimento que habita fora de nós, é necessária para uma real conexão interna, ou seja, uma conexão com o conhecimento que existe dentro de cada um de nós, com a própria intuição. Agora nós vamos para o segundo ponto, né? Então, tudo aqui nesse primeiro tópico, vocês sacaram aqui, que foi uma compreensão de como que o mundo funciona dentro da nossa cabeça. Isso aqui tudo é dentro da nossa cabeça. Tudo aqui está acontecendo dentro, é interno. São as nossas intuições, são as nossas primeiras ideias, é o desenvolvimento ali dos nossos primeiros passos, no início da nossa jornada, mas tudo isso está muito dentro da gente. Agora nós vamos se ver de frente com o outro, com as pessoas, porque jornada de autoconhecimento não existe sozinha. Você nunca vai evoluir se você for se isolar lá nas montanhas, porque aí é muito fácil, você não vai ter que lidar com nenhum conflito. Então aqui a gente vai começar a aparecer pessoas, e aí os conflitos vêm. Então, primeiro casal que aparece aqui, olha só, o louco caminhando, ó, vou trazer aqui ele de novo. Ele passou lá pelo mago, pela papisa, aí ele chegou aqui na frente do trono de 2 imperadores. Um casal, a imperatriz e o imperador. Aí ele viu aqui que ela tá cercada de flores, de florestas, assim. O trono dela é no meio da floresta. Que coisa linda. Dá vontade até dele sentar aqui, tirar o sapato dele, ir lá encher a garrafa de água dele ali naquela fonte que tá aqui atrás. E ela com certeza é muito cheirosa. Você vê aqui que ela tá cercada de flores. Então ele fica assim encantado quando ele vê essa mulher. Ele fica assim, meu Deus do céu, é uma deusa. Aí ele olha um pouco mais para trás, ele já vê esse senhor aqui. Ele percebe que ele tem uma armadura aqui embaixo da roupa. Então pensa, esse homem aqui, ele é um guerreiro. Já sei que ele tem uma cara mais fechada aqui, mas não é de raiva, não. É porque ele é muito observador. E o trono dele é um trono de concreto, todo reto. Atrás dele tem várias montanhas. E ele passa uma energia muito mais altiva. E juntos eles formam essa união entre a natureza e a civilização. A imperatriz, ela é a mãe natureza. E o imperador é a representação da cultura. De como que o homem conseguiu adaptar a natureza para que ele pudesse viver de uma forma segura, confortável e harmoniosa, pelo menos por um tempo, pelo menos em alguns lugares. A gente vai ver um pouco mais sobre isso aqui. Olha só, natureza e cultura. O equilíbrio entre natureza e cultura proporciona segurança, amparo e cuidado. É claro que lá no começo, a idade das cavernas, há muito tempo atrás, o homem, né, o ser humano, ele vivia com medo. Ele vivia com medo, ele era cercado de animais selvagens, ele não tinha luz, mal sabia fazer o fogo, depois de um tempo é que vai aprender a fazer o fogo, e aí viviam como nômades. Então, assim, era uma situação bem de desespero, né? Assim, você não sabe se você vai dormir, você vai ser devorado por um mamute.
sei nem se Mamute estava perto de gente nessa época. Mas, enfim, vocês entenderam. Existiam coisas muito grandes e muito assustadoras. E com o passar do tempo, o ser humano foi começando a construir formas de tentar se adaptar àquilo. Então, começou a criar um cercadinho, começou a domesticar os animais, e aí surgiu a agricultura, e aí vão surgir as organizações maiores ali entre os seres humanos, e assim eles conseguiam se proteger mais, né, contra ataques de animais, enfim, situações. Então, a gente vai ter aqui a criação de uma cultura também, uma cultura de cada região, de cada aglomerado humano, que se relaciona com essa natureza. Isso seria um estado equilibrado, harmônico, porque proporciona segurança, proporciona amparo e cuidado entre natureza e a humanidade. Só que aí o que acontece? Vamos já chegar na merda, né? Que sempre tem. Que como a gente está aqui, a gente já sabe que o final não é muito bom. As coisas como estão andando agora. Mas vamos entender um pouco mais sobre essa mulher, a mãe natureza? Aqui a gente vai ver o símbolo da Vênus, né? Que representa sensualidade, amor, beleza. Então, tudo que é belo, tudo que está na natureza é belo. Tudo que é da natureza também é perfeito, né? Se a gente for trazer o que faz da mão do homem, né? O que faz a humanidade, as linhas retas que a humanidade faz, são cheias de imperfeições. Mas se você for ver a sequência da folhinha que nasce, ela tem um espaçamento perfeito entre cada uma das hastes. Então, tudo é muito harmônico na natureza, é perfeito, é belo. Aqui a gente vai ver as romãs, os trigos que nascem aqui, as romãs no vestido dela, as florestas aqui atrás, o rio, tudo isso é fecundo. Você tem a sensação, aqui é como se fosse qualquer coisa que você jogue no chão aqui, de onde essa mulher pisa, vai dar certo, vai brotar. A imperatriz, ela representa os ciclos naturais da vida e a presença das forças da natureza em todos os lugares. É a partir dela que surge a nossa energia vital, criatividade e assim brotam novas possibilidades. Ela se relaciona com a mãe. Então, a imperatriz, na nossa vida, ela representa a nossa mãe. Ou a figura materna que nos criou. Essa figura materna que a gente tem na nossa cabeça. Que é, de certa forma, e sempre será, e digo isso como mãe, digo isso como filha. A gente sempre vai idealizar as nossas mães de uma forma irreal. A gente vai esperar que ela haja, às vezes, de uma forma sobre-humana. E aqui não é diferente quando a gente vê essa carta sendo realmente ligada com a mãe. Então, num jogo, ela pode sim representar uma figura materna, como também pode representar ali alguém que é muito atraente, muito sedutor, porque a nossa cabecinha, se a gente for cavar mais atrás, aí a gente já tem o Freud falando do Édipo e todas essas coisas. Então, assim, o tarô já estava falando sobre isso. Vocês vão ver na hora que a gente chegar mais pra frente. Então, essa mãe natureza aqui, e a mãe natureza, mesmo se a gente for falar da natureza, ela nos entrega tudo. Tá aqui pra gente usar. E aí, o que acontece? A humanidade vem e tira a ponto de destruir, né? De reduzir a nada. Então, a gente vai ver aqui essa figura que está entregando muito. E a gente relaciona também com figura materna. A natureza, ela pode ser perigosa, né? Como eu dei o exemplo para vocês ali da situação dos primeiros povos aglomerados humanos, que realmente tiveram que se adequar. E o imperador, e aí qual é o papel do imperador? O imperador ajuda a manter um espaço seguro e harmônico com as suas ideias. O imperador é a tecnologia. Inclusive, a Arielle e a Alice, que são macumbeiras, tem
Vou até mandar para você, vou botar no grupo depois. Eu tô lendo esse livro aqui da mitologia dos orixás. E aí tem uma história de Ogum, né? Que me lembra muito Ogum, e essa energia do imperador. E não é à toa que, olha só que coisa. O imperador, ele é relacionado com a carta, com o signo de Áries. E o mês, né, que é comemorado, que é celebrado Ogum, é abril, que também é o signo de Áries. Eu vou mandar depois para vocês, mas é muito bacana o jeito que ele fala aqui sobre o surgimento da agricultura e como Ogum ajudou no surgimento da agricultura. E é muito isso. Lembrem disso. É o imperador. É o imperador. Porque aqui, ó, nós vamos ter o quê? Ele está segurando uma Ankh. Eu não sei se eu tô falando certo, mas eu acho que é assim, Ankh, a pronúncia, que é uma cruz, essa cruz aqui, ó, do Antigo Egito, que significa vida. Então, tá nas mãos do imperador a manutenção da vida da humanidade. É a tecnologia que ele inventa que viabiliza que a humanidade continue existindo. Aos trancos e barrancos, sim, mas não podemos negar que é. A gente tem as montanhas aqui atrás, não, mostrando o quê? Que ele mantém uma natureza intocada. Esse seria o imperador em equilíbrio. Ele tem o trono dele cheio de linhas retas, de pedra, esculpido. Mas lá atrás tem a pedra bruta, original, da natureza. Isso aqui é a harmonia. Só que o que que acontece? Ó? O imperador, ele representa a capacidade inventiva do ser humano de adaptar a natureza para assim habitá-la com conforto e segurança. Ele é o avanço e as tecnologias. Se relaciona com o pai. Então a imperatriz e o imperador, eles são um casal, então eles são pai e mãe. Então ele se relaciona assim com a figura paterna ou as figuras que remetem à proteção. A ausência de uma figura paterna, que acaba que é muito comum na nossa realidade, ela também vai causar inúmeros impactos, né? A gente sabe disso. Então, a gente vai ver a perda desse papel aqui na nossa sociedade. Dessa figura que protege e que juntos ali conseguem criar realmente uma criança, criar uma prole que realmente seja equilibrada e que não esteja tudo nas costas da coitada da imperatriz, né? Mas enfim, aqui ele se relaciona, né, com figuras que remetem à proteção, organização e à garantia de sobrevivência. Porém, em excesso, transforma tudo em concreto e artificial. E aí eu trouxe até essa imagem aqui de uma grande cidade aqui, onde você não vê um verde, meu Deus. Aqui, para mim, isso aqui é um inferno, tá? É muito, muito triste. É sem graça. Então, aqui seria um imperador em descontrole. Tudo que ele toca, ele transforma em concreto, em sintético e em artificial. Ao mesmo tempo que e aí eu acho isso muito interessante. Eu não coloquei isso no slide, botei não. O que eu ia falar é que as criações do imperador, então o que ele cria, precisa de um cuidado constante, senão a natureza toma de conta de novo. Vocês sabem, né? Então, assim, se você deixa uma casa abandonada, os matos vão crescer e vão tomar de conta e não tem o que você faça. A força da natureza, você não tem como parar. Vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo. E aqui, quando a gente fala dos nossos planos, da nossa vida, as coisas que a gente está desenvolvendo, os projetos que a gente constrói, então pensa, se lá no Mago a gente teve a ideia. Na Papisa, a gente amadureceu essa ideia, deixou ela aqui guardada para ir amadurecendo. Na Imperatriz, que é a mãe, ela se torna um feto na barriga dela. Então, se torna algo que está criando forma. Com o Imperador, é como se fosse um bebê nascendo para o mundo. Veio para o mundo, se tornou matéria. Aqui a gente está vendo o arcano de número 4, né, que simboliza a materialidade. Só que a gente tem que cuidar das coisas que a gente cria.
Sejam pessoas, sejam projetos. A gente precisa cuidar das nossas criações. E agora, nós vamos para o Papa, né? Que é a figura que representa a educação, tá? O nosso processo de educação. Porque o que que acontece? Quando nós somos crianças, a gente mora ali com os nossos pais e com os nossos cuidadores, até uns, dependendo aí da criança, até uns 2 anos, 3 anos, fica só ali no mundo, no mundinho dele, onde só ele é importante, onde tudo gira ali ao redor dele. Quando essa criança vai para a escola, quando a gente vai para a escola, quando a gente vai para o mundo, a gente começa a perceber o que é eu e o que é o coleguinha, o que é o outro. Quais são os espaços da nossa sociedade que determinam quem é quem? Você é bom, você é ruim. O que você faz não é legal. O que você faz é legal. O que dá para aprovar, está aprovado. Isso aqui não é aprovado. Eu trouxe aqui 2 instituições, mas a família também entra nessa, porque é claro que a gente também forma coisas no nosso seio familiar. Mas aqui a gente está falando o quê? Da preparação para o mundo lá fora. E aqui eu trouxe a escola como esse lugar, esse ambiente em que a gente, a partir daqui, aprende o que é meu, o que é do coleguinha, eu tenho que dividir, preciso viver aqui numa coletividade pela primeira vez, entendendo que o mundo não gira ao meu redor. Aí tem gente que tá velho e não sabe disso ainda, né? Pra gente aprender quando tá aqui, ó. E a igreja, né? Aqui não é nenhuma ofensa a nenhuma religião, tá? Poderia ser qualquer religião. Qualquer religião. Qualquer religião tá passando para frente ali a sua crença e a sua visão de mundo. E tudo isso vai formando o que a gente considera que é nosso e o que não é. O nosso primeiro contato com o mundo é na escola, igrejas e na comunidade. São nesses espaços que descobrimos o que é proibido e permitido na sociedade. É a primeira vez que dizemos eu e olhamos o outro. E assim reconhecemos a existência de limites. Então, o Papa, ele nos ensina, né, o sacerdote, essa carta aqui, ele nos ensina a delimitar limites, a colocar, a entender que existem sim limites, que existe certo e errado, que tem regras que você precisa seguir. Que lá na sua casa você pode andar pelado, mas aqui na rua você não pode. Que lá na sua casa você pode bater aí em quem você que estão deixando você bater, mas aqui na escola você não vai bater. Então, o Papa ou o sumo sacerdote, tá? Tanto faz, depende do baralho. Ele vai ser essa figura que detém o conhecimento, porque você percebe aqui que ele claramente é superior aqui a esses noviços, ele é maior. E é a primeira vez, de todas as cartas que a gente viu, se vocês repararam, a gente vai ver eles pousando de frente, as cartas assim, olhando na nossa frente. Aqui é a primeira vez que tem outros personagens, ó. Outros personagens entram na história. Então, quando essa carta aparece em jogo, a gente vai ver o quê? A influência da tradição, das bases tradicionais, das bases familiares, das bases de criação. Qual foi a sua base quando você era criança, quando você estava no seu processo de entender quem você é e quem você não é, e o que isso disse e influencia para você hoje. E o quanto que isso vai continuar se repetindo nos lugares que você está. Quando você entra na universidade, você vai ter um outro choque. Quando você muda de religião, você vai ter um outro choque. Quando você escolhe sair. Então, isso aqui, lembrem que a vida é uma espiral, isso vai estar constantemente acontecendo. Os noviços que estão aqui embaixo, né, que são essa galera que está aqui ajoelhada, elas representam esse se sentir pequeno frente a uma autoridade. Então, a gente também está falando de lideranças religiosas, figuras como padres, pais de santo,
sacerdotes mesmo. Então aqui a gente está vendo uma figura que exerce um poder, sim, é uma figura de autoridade. E que pode, sim, olha só que legal. Aqui a gente está vendo essa cruz tríplice, esse cajado, e tá bem na linha da cabeça do cucuruco aqui desse homem aqui. É como se esse papa ele tivesse cravando assim na cabeça dele. Aprende o que eu acho que é certo, o que eu acredito, o que eu domino. Eu vou botar aqui totalmente em você. Existem algumas pessoas que têm um contato maior com o conhecimento. Outras vão precisar se esforçar mais, como esse coitado aqui, ó. Não tá recebendo nenhuma grama de atenção, mas ele tá aqui ouvindo. Alguma coisa ele vai absorver. Às vezes a gente vai ser um, às vezes a gente vai ser outro, às vezes a gente vai ser o Papa, às vezes a gente vai ser o noviço. Nós estamos sendo aqui tudo isso ao mesmo tempo. Essa cruz aqui representa a competência que ele tem entre corpo, alma e mente. Então, ele consegue dominar isso, ele tem essa capacidade. O Papa é aquele que detém um conhecimento, pois domina o equilíbrio dos polos opostos e assim consegue apontar as diferenças entre bem e mal. Vejam, é ele que diz o que é bem e o que é mal. Até esse momento você não sabia. Até esse momento você vivia de boa. Agora você sabe. E aí, quando você sabe, você inicia um despertar de consciência, porque você começa a tomar consciência das coisas, você começa a tomar consciência de que você não pode falar determinada coisa em certo espaço, que você não pode usar certa roupa em determinada ocasião. Então, você vai tomando consciência do que está acontecendo ao seu redor. E ele também representa a confiança, eu acho isso aqui bem interessante, ó. Ele representa a confiança na existência de um ser superior. É a primeira vez também que a gente vai ver que existe um ser superior a nós. Logo na infância, todo mundo aqui via alguém rezando. Todo mundo aqui está falando de Deus. Até os ateus estão falando de Deus. Estão falando de uma existência de um ser maior. A gente vive num mundo cristão. Ainda mais, e o tarô, ele carrega, sim, muitas marcas do cristianismo. Especialmente no tarô de Waite, esse tarô que as meninas têm. Ele é altamente cristão, porque o autor desse tarô era católico. E a ilustradora também. Então, eles vão trazer muito essa simbologia. Então, aqui, desde criança, a gente vai tendo uma noção de que existe um ser superior. Você, criança, pode não acreditar. Ou você pode ter sido uma criança crente também. Eu era uma criança muito crente, assim, eu acreditava mesmo. Fazia oração, chorava, pedia as coisas, assim. Eu me sentia observada, de verdade. Não podia. Até abrindo um parênteses, eu me sentia tão observada quando eu era criança por Deus que eu me recusava a dormir se não fosse com pijama. Tipo, eu não podia dormir sem roupa ou qualquer coisa do tipo, porque Deus estava me olhando. Então, a gente cresce com essa vigia em cima da gente, pelo menos eu cresci, coitada. Fui dormir pelada depois de véia já. Então, isso se torna uma fonte de força para seguir com essa jornada. Para algumas pessoas, sim. Quando você acredita nos orixás, quando você acredita em Jesus, quando você acredita em santo, você tá, de alguma forma, sim, acreditando numa fonte de força que é superior a você para você seguir na sua jornada. E a gente aprende isso é bem aqui, né? Gente, vocês querem uma pausazinha de 10 minutinhos para beber uma água? Pode ser? A Alice balançou a cabeça. Vou dar aí 10 minutinhos e a gente volta pontualmente 8h43. Tá bom? Eu vou beber água também. Já já a gente volta e conversa. Certinho.
garotas. Estão por aí? Olá! Vamos ver se a Ari dá um oi. A gente já tá pertinho de encerrar. E eu tô doida pra ouvir vocês, ó. A Ari tá aqui. Bora continuar. Vamos então para a nossa última parte da nossa aula de hoje, que é o tópico 3, escolhas. Então, olha só, onde é que a gente já passou, né? A gente já nasceu, a gente já conheceu os nossos pais, já entendemos como que funciona a dinâmica da nossa cabeça, que é polaridade, aquela coisa toda. Fomos para a escola, fomos para a igreja, e agora, o que está faltando? O que será que está faltando? Alguém tem um palpite? Ó, a Arielle botou um coração, eu vou seguir, que é tipo isso, tá faltando alguém se apaixonar, né? E agora, olha só, chegou a hora de você amar demais. Chegamos no ponto mais elevado da jornada, que é quando você tem um crushing por ela, né? Porque assim, aqui, ó, quando você começa a sentir ali uma coisa por alguém, você já começa a se ir aos poucos se afastando da criança. A criança não vai sentir isso, mas o jovem vai sentir. Vai começar a ficar em dúvida. Meu Jesus, o que que eu vou querer? Ficar na saia da mamãe, porque essa aqui é a mamãe. Ou se eu vou querer seguir aqui com um novo caminho, meu novo amor. E aí a gente tem um cupido. Então, nesse momento da jornada, o que que acontece com o louco? O louco vê o amor, o louco se apaixona. E aí isso muda completamente tudo dentro dele, porque ele começa a se questionar. Ele começa a se questionar a forma como ele foi criado, como ele aprendeu a amar, o que ele aprendeu de certo e errado. Então, só um sentimento forte, intenso como esse, como é o amor, como é a paixão, ela provoca a gente nesse nível a levar a certos questionamentos de uma forma mais profunda. Por mais que, obviamente, quando a gente é jovem, e até hoje em dia, né? Todo mundo aqui é adulto, mas até quando a gente escuta, ou até quando a gente se apaixona, a gente não sabe em que ponto e em que lugar aquela relação vai mexer em estruturas que foram formativas para a gente até agora. E aí, a gente entra aqui no namorado, que é qual é a grande questão? Ele está em dúvida, certamente está em dúvida, mas ele está mais inclinado a ir embora com a namorada dele. Porque o Cupido tá com a flecha apontada para a namorada dele. Ele tá já com os braços assim, mais virados. Você observa aqui, os bracinhos estão virados aqui para ela. Apesar de que a mãe aqui, essa figura materna, que também não é só a mãe em si, mas é a representação de tudo aquilo que é conhecido, tudo aquilo que é seguro. Uma vida sem amor é uma vida bem insegura mesmo. Que nada vai acontecer. Você vai ficar lá. Quando você se coloca e se propõe para se arriscar, para amar, e não nem falo sobre amar outra pessoa romanticamente apenas, né? Mas às vezes um ideal, um propósito, algo que você vislumbra, você vai ter que assumir riscos. E aqui nesse ponto dessa carta é o momento em que esse personagem aqui, ele está decidindo se ele realmente vai assumir os riscos. Só que ele já está bem mais inclinado. O Cupido, ele só vai ser o estímulo necessário para abandonar o lar seguro. É só o estímulo, porque a vontade já tem. Ele já está grande, ele já quer ser dono do nariz dele, todo mundo quer, em algum momento. E essa amada aqui, ela não está garantida. Ele não vai sair da casa da mãe dele
Pra ir direto lá pra casa da namorada dele, não. Ele ainda tem que conquistar essa mulher aqui. Ou seja, ele ainda vai ter um objetivo que não foi realizado, que ainda não foi conquistado, mas que ele vislumbra, que mexe com ele, que provoca uma atitude inesperada. Então, o enamorado, ele vai representar os momentos únicos, os picos da nossa vida, em que nos tornamos conscientes e que agora é possível ter um vislumbre de um objetivo maior pelo qual não só vale a pena, como é necessário sair do lugar seguro e desbravar o seu próprio caminho. Aqui é uma encruzilhada que ele tá agora. Ele precisa decidir se ele vai querer viver sendo filhinho de mamãe ou se ele vai virar homem e sair de casa e ir atrás da vida dele, se afastar da vida que criaram para ele, das expectativas que tem sobre ele, das experiências que ele foi colocado a viver, o que ele achava que era certo ou errado. Tudo isso vai entrar em questionamento junto com esse êxtase muito grande. Tipo, meu Deus, eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero. E é preciso ter coragem. Aí nessa carta você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem, você tem que ter determinação e assim tomar uma decisão sincera e espontânea. E a partir de agora, a sua vida nunca mais será a mesma. Então aqui seria tipo um momento canônico. É o momento canônico da vida de todo mundo. Você vai se esbarrar de frente ao amor e ele vai mudar toda a sua vida. Sabe? Lindo. E aí o que que nos leva para a próxima carta, que é a partida. Que é a nossa última carta de hoje. Então, a partida é decidir que eu não quero mais, né? Tipo, decidir que eu vou realmente atrás de conquistar aquela mulher, de conquistar o meu objetivo. Eu tenho consciência agora das coisas e eu deixo para trás, ó, você tá vendo aqui atrás a cidade? Ele deixa para trás a cidade, ele deixa para trás quem ele foi, ele deixa para trás a infância dele, porque agora ele já é uma pessoa adulta, uma pessoa crescida, que adulta não, está se tornando ainda, mas já é uma pessoa que tem mais noção das coisas e que agora ele tem uma motivação, o bastão que ele segura, que é esse bastão dourado, mostra uma motivação nobre para a jornada dele, então ele tem uma motivação nobre dessa jornada, ela precisa valer a pena, tipo, precisa valer a pena você perder o seu conforto, de alguma forma, então isso é o que vale a pena. Aqui tem uma coisa bem interessante, que são essas ombreiras dele. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Vocês conseguem ver que tem tipo umas carinhas nas ombreiras dele? Conseguem ver? Essas carinhas, alguns autores colocam o nome delas de Urim e Tumim. Que diabo é isso? Urim e Tumim são duas pedrinhas que eram usadas lá no templo de São Salomão, lá no Velho Testamento. E aí, o que elas serviam? Elas eram pedrinhas de adivinhação, elas respondiam sim ou não. E aí eu acho bem interessante porque ele tá saindo para uma jornada nova, ele tá saindo da cidade dele, ele tá saindo do mundo conhecido dele. Então, apesar dele ser muito corajoso e dele ter muita consciência de certas coisas a partir de agora, ele não sabe o que vem pela frente. Então, essas duas carinhas que estão aqui nos ombros dele é como se fosse o diabinho e o anjinho. O sim e o não. Que vai ajudar ele a tomar decisões na jornada, no caminho. Então, isso aqui é bem interessante. Porque muita gente vem procurar o tarô quando tá nessa situação bem aqui. Acabei de me divorciar. Foi lá, aqui, ó. Ó o divórcio. É esse aqui. Me divorciei. Saí do conforto que eu tinha, da vida que eu tinha, que é representado aqui por essa mulher mais madura, para viver algo novo, para viver algo que eu quero, que realmente vai ser bom para mim. Eu faço, é que é um ato de amor próprio, né? O
divórcio, ele pode ser um ato de amor próprio da pessoa. Aí a pessoa chega no tarô, ela tá desse jeito aqui, ela já subiu no carro, ela já deu tchau pro que aconteceu, mas ela ainda tem dúvida, porque ela não sabe o que vem pela frente. Ela só saiu da situação. Ela não sabe o que fazer ainda a partir de agora. E aqui a gente vai ter as esfinges. Porque, teoricamente, elas deveriam estar puxando o carro, né? Como uma carruagem. Mas elas não existe nem cabresto, nem nada puxando aqui. Então, elas estão até sentadas aqui e elas representam, né, novamente, cor preto e branco, é a consciência dos polos opostos que guiam a nossa vida. Olha só que interessante. Lá atrás, nas cartas do mago e da papisa, a gente descobriu que a nossa mente e que a nossa vida é polarizada. Quando a gente não tem consciência das coisas, a gente não tem noção de que existe essa polaridade. A gente só vai vivendo. Tipo assim, tá acontecendo, não tenho muita noção do que isso significa. Não tenho muita noção de que tudo que eu faço tem um outro lado do que eu tô fazendo, do que eu quero, do que eu não quero. Sempre vai ter algo que eu desejo e algo que eu temo. E essas duas coisas, elas são as duas faces da mesma moeda. E aí você vai vivendo sem ter noção disso. Nesse ponto aqui da jornada, você começa a ter noção disso. Eu vejo muito essas esfinges como se elas tivessem ficado invisíveis durante um tempo e agora elas apareceram. Elas surgiram. E aí, o nosso herói, né, você agora consegue ver, você tem consciência que tudo é oposto na nossa vida. E isso vai nos guiando. Com essa percepção, o carro vai falar aqui. Ele deixa o seu lugar seguro para trás, que é quando percebemos que a vida só tem sentido, pois sabemos da existência da morte. Uma criança não consegue ter essa dimensão, apenas adultos. As crianças, elas não entendem, né? Tanto que crianças, né, que perdem os pais, que perdem pessoas próximas, tem muita dificuldade de conseguir. Se até a gente que é adulto tem dificuldade de conseguir. E aí, enquanto eu estava estudando essa carta, né, até para trazer a aula aqui, eu tive uma viagem muito grande na minha cabeça, que eu realmente fiquei pensando, assim, às vezes eu realmente, eu sei que todo mundo vai morrer, eu sei que eu vou morrer, mas às vezes eu esqueço disso. Tipo, eu esqueço que eu vou morrer, a morte, ela parece distante, e aí nisso eu vou me aprisionando em situações que se eu soubesse que eu vou, sei lá, morrer amanhã, eu provavelmente já teria me soltado. O carro, ele é essa noção. Tipo assim, você tá seguindo em frente porque o fim, o caminho de todo mundo é a morte, minha querida, e aí você vai querer viver sua vida como? Né? E principalmente como que você quer morrer. Então ele tem essa percepção de que se ele permanecesse no lugar que ele estava, ele ia estar desperdiçando a vida dele também. Então, existe uma clareza sobre a realidade que foi vivida até agora e também da existência de um potencial maior escondido no nosso inconsciente. Isso aqui também é extremamente importante. Você tem consciência do que aconteceu, do que está aparente, mas você também sabe que existe uma força inconsciente muito maior e bem desconhecida que está escondida ali dentro de você. Que você vai aprender a acessar algumas coisas, mas é compreender que esse poder inconsciente, ele tá influenciando a sua forma de perceber a consciência também. Então, é esse movimento de eu sei que tem mais coisa aqui embaixo, mas por hora eu só sei disso. E o que eu sei é o suficiente para eu me movimentar por hora. Lá na frente da jornada, a gente vai descobrir ele destruindo isso aqui tudo. Mas por hora, é o que ele precisa. Aqui, eu não coloquei muito sobre isso aqui na coisa, mas seria, se a gente for fazer uma relação com a psicologia, seria o momento da construção de um ego forte. Né? Então, uma percepção de si, então eu me conheço até esse ponto, para depois destruir essa concepção de si mesmo lá na frente. Né? Mas também não quis trazer muito isso aqui para não complicar. A partir de agora, é preciso acessar a realidade. Opa! Pronto.
É preciso acessar a realidade dos outros. Isso aqui também é muito massa. Você tem que acessar a realidade dos outros e assim aumentar a profundidade das nossas compreensões. E assim se libertar da ideia de que existe uma única verdade. Então, agora você sabe que não tem uma única verdade porque você vai sair da sua bolha de uma vez por todas e você vai começar a ver a realidade de outras pessoas. E você vai ver que a sua noção de certeza, ela é muito simplória para contemplar toda a complexidade de como as coisas acontecem. Então, é aceitar nossa mediocridade e aceitar que eu não sou portadora da verdade, eu só tento não ser injusta. Acho que é muito nesse lugar aqui. Que inclusive vai ser a próxima carta, a primeira carta da próxima aula, que é a justiça, né? Que ele vai ver de frente com isso. Dessa forma, para que exista movimento, as forças contrárias, representadas pelas esfinges, devem se unir e dar um salto para frente. É como se fosse um salto ali. Eu uno os dois aspectos, os dois polos, o positivo e o negativo, a luz e a sombra que tem dentro de mim. Abraço isso junto e assim eu consigo dar um salto e me movimentar. E assim a gente finaliza essa primeira aula. Trabalhamos as 8 primeiras cartas. E eu queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês têm a dizer às sobreviventes. Temos ainda uns minutinhos do tempo previsto. Queria ouvir um pouco como é que vocês se sentiram e tal. A Alicia não tinha muito contato, né, com o tarô. A Alicia não tinha tanto contato com o tarô, eu acho que tá tendo mais agora. Sonhando aí com carta de tarô adoidado. E a Arielle já é minha cliente há um bom tempo, então ela já tem o contato dela como consulente, né? E aí eu quero ouvir de vocês como que tá, como que vocês receberam essa primeira parte da trajetória. Vou começar. Eu amei, achei lindo, assim. Engraçado, que eu já tinha visto você anunciar cursos antes. E eu nunca tinha me interessado muito, assim, tipo, ela faz curso, não sei o quê, mas não quero muito aprender. E aí, o que me fez querer muito, assim, tipo, foi o podcast. Tem um que você fala, assim, tipo, você falou do louco primeiro, aí você foi falando, assim, do porquê, de começar, tarana. Aí tem um outro que você vai entrando mais, assim, nos arcanos maiores, eu nem lembro qual foi o episódio. Mas você vai falando, assim, tal. Eu acho que você até fala da papilha do Imperatriz. E aí, tipo, eu fui gostando muito dessa questão dos elementos, assim, sabe? Tipo, porque quando você tá ali na consulta, aí você fala assim, tem a torre significa isso. Mas, tipo assim, você não para ver a carta e dos elementos que tem na carta e tudo mais. E aí, descobrir esses elementos, né, que tem na carta e que faz a carta ter o significado que ela tem, me deixa muito curiosa, assim. E aí foi muito daí que veio esse despertar, assim, por querer entender realmente as cartas, por querer, tipo, saber mais. E eu gostei muito, eu achei muito legal, assim, porque eu fiquei vendo várias cartinhas, assim, e eu fiquei assim, nossa, tem muitos detalhes, tem uma riqueza de detalhes muito grande, assim, eu achei fantástico, adorei. Ai, que maravilhosa. E assim, vocês duas são artistas, né? A Alicia também é uma artista. E a Arielle uma vez fez uma colagem, né, relacionando o louco com Exu. E acho que tem muito a ver, sim, a energia dessa, dessa carta com esse orixá. E eu acho muito bacana, Ari, que tu consegue realmente fazer essas conexões. A Arielle faz colagens belíssimas e também escreve poesia. E eu acho que tu vai ter muita inspiração conhecendo mais sobre as cartas e se aprofundando nos elementos, né? Aqui a gente viu os pontos principais, mas se você for pegar assim para ver cada coisa, tem cada detalhe, e isso é maravilhoso. Eu fico muito feliz que você tenha gostado. Vamos ouvir a Alicia, o que ela diz.
Oi, amiga. Incrível. Primeiramente, amei a sua aula. Eu fiquei assim, meu Deus, a Sara é muito boa, né? Cara, eu ia justamente falar isso, né? Sobre a carta do louco. Tu associou a carta do mago? Foi do mago? Não, foi do imperador, né? Com Ogum, nessa parte da tecnologia, da agricultura. E o louco me lembrou Exu totalmente, totalmente. Tem tudo a ver, né? Tudo faz sentido, assim. Até anotei várias coisas sobre a coisa da trouxinha que ele carrega. Eu tô lendo. Eu tô lendo, não, eu já li, estou relendo. Um livro chamado Aimó, né? Não sei se vocês já leram. Que é sobre. Cadê? Peraí, vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Amo! Ai, que mulheres inteligentes juntas nessa Eu tô quarta noite. lendo. Maravilhoso. Se eu não me engano, é o mesmo autor de. Cadê? Tcharam, tcharam. É o mesmo autor de Mitologia dos Orixás, né? O Reginaldo. Esse livro aqui. Aimó. Ai, que lindo! Ele é lindo. E aí, Aimó é uma história sobre uma menina que ela morre na situação de escravizada, e aí, o, como ela foi separada da família, a família não fez os ritos aí necessários, né? Não sabe que ela morreu, enfim. E aí ela acaba que ela fica lá no Orum, vagando pelo Orum sem saber quem ela era, né? Não lembra do nome dela. E aí ela acaba indo parar lá na Morada dos Orixás, né? E é muito incrível esse jeito que ele escreve, porque ele faz toda uma viagem mesmo, o nome é Aimon, uma viagem pelo mundo dos orixás, né? E aí vai mostrar como ela se relaciona com Exu, né? Exu e Fátum vão ali guiar realmente uma jornada de conhecimento, né? Onde ela vai conhecer as Ayabás e decidir de quem que ela quer ser filha, né? E é muito bonito, porque, assim, o livro todo, até o final, para mim, o final foi muito impactante, né? Acho que por isso eu tô relendo. Fiz questão de comprar para ter um, porque ele é lindo. E aí tem essa coisa de Exu, para ela andar com Exu, ela tem que andar com uma trouxa, né? Uma sacola de comida. Que aí toda vez que ela quiser falar com ele, ela tem que jogar uma comida pra ele aparecer. De vez em quando ela tem que alimentar ele ali. E fora que ela tem que fazer outras oferendas, né, no meio do caminho dela. Enfim, e aí, quando tá falando do louco, e aí mostrou os elementos da carta, né, me lembrou muito essa coisa, né, da boca que tudo come. Quando tu fala, a coisa do cachorro também, dessa coisa da intuição, também me levou para esse lugar, assim, né? Pronto, a coisa do o bem e o mal, quando aparece o mago e a papisa, né? Também tem essa relação com o Exu, porque tem essa coisa mesmo da dualidade, de que o bem e o mal não existem, né? Realmente, quando a gente vai começar a entender um pouco quem é Exu, a gente começa a entender isso também. E a coisa da criança, né? Porque Exu, ele brinca, a, a forma que ele se relaciona com tudo, é na brincadeira, não só na brincadeira, né? Mas é aquela coisa que a gente que é de terreiro vê muito, a coisa do respeito pelas crianças, né? Uma criança, ela é sábia. E aí tem essa coisa mesmo da sabedoria dele, que tem uma relação muito grande com as crianças também, né? Que as pessoas não costumam associar, mas tá aí, que não conhece muito, né? E é isso, amiga, eu amei. Eu tenho, acho que nas próximas aulas eu vou aprender bem bastante. Estou aqui, vou reler, inclusive, minhas anotações, porque algumas coisas eu entendi todo o percurso que tu fez, inclusive essa parte tu usou muito, né? Essa coisa de pegar o louco e fazer como se ele estivesse realmente numa jornada, encontrando com as outras cartas, né? Isso me lembrou o livro também, da coisa da jornada de A jornada autoconhecimento, do né? herói, né? Eu acho que acaba que. Nossa, vocês vão. Ó, assim, eu indico muito esse livro aqui.
que é o Tarô e a Jornada do Herói. Foi Uhum. esse livro que eu usei como base para estruturar as nossas aulas. Não é 100% perfeito, porque nunca é, mas tem umas coisas que eu não concordo, mas tem muita coisa que eu concordo, e ele vai traçando isso, e aí eu quero muito ler esse livro, Alice, eu fiquei com muita curiosidade agora para ler, porque eu adoro essas coisas de jornada, assim, porque me lembra muito o tarô, tipo, fica assim, vendo, ai, é uma jornada que tá acontecendo e tal, então eu acho isso muito massa. E tem o tarô dos orixás também, que eu acho que vocês podem se interessar. Eu não tenho ainda, é algo que eu tenho vontade de ter, mas são muitos tarôs para pouco dinheiro, meu Deus. Então a gente vai selecionando. Mas acho que é muito válido, sim, você ter um tarô que converse e dialogue com o que você acredita, porque você vai criar uma conexão diferente. Eu joguei uma vez, na verdade, com um amigo meu, o André, e ele tem o tarô dos orixás, né? E é muito bonito. E aí fiquei, inclusive, acho que eu nunca tinha jogado tarô. Eu tinha jogado com uma amiga, mas, tipo, online, eu nunca tinha visto, assim, as cartas, né? E ela joga com vários oráculos diferentes. Não é só. Eu não consegui entender muito bem se tudo é tarô, se tudo é a mesma coisa. Enfim, mas eu acho que não. Acho que tinha lá um oráculo das deusas, eu não Não é conheço. tarô, mas é oráculo, eu entendo. É isso. Sim. Várias cartas diferentes, né? E aí com ele eu vi mesmo assim de perto e foi muito É lindo. jogo. Quando você tem uma conexão assim com as suas cartas, porque o baralho vai se tornar o seu amigo, entendeu? Você vai estar desesperada e você vai recorrer a ele. Você vai olhar, você vai e não importa, isso aqui chama pessoas. Isso aqui chama pessoas. Se você estiver no buraco lá do penca, onde Judas perdeu as botas, se você estiver aparecendo com um baralho na mão, vai chover gente querendo que você leia. Porque todo mundo quer saber, né? E aí, isso promove uma conexão com as pessoas que eu acho muito massa. Se não fosse tarô, a gente não tava aqui hoje, né? Então, o tarô, para mim, ele é coletivo. Por isso que eu gosto disso, de ter poucas alunas e ter esse momento de conversar. Para mim, isso é mais importante do que quantidade de pessoas. E eu tô muito feliz. Eu acho que vocês são muito especiais. Assim, acho que vocês têm uma energia que bate. Aqui eu sempre sinto muito isso na outra turma também que eu tive. A gente também criou uma conexão muito forte também. Eu espero muito que vocês também criem, né? Se fortaleçam aqui, troquem, né? Vocês são colegas de jornada nesse momento. E eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. E estou muito animada para a nossa próxima aula. E, gente, se vocês estão gostando agora é porque a gente ainda não desceu para a sombra, a gente ainda tá na luz. Mas quando descer para a sombra, aí que o negócio vai ficar louco. E eu queria tirar uma foto de vocês. Sorriam para eu tirar uma foto, postar. Ai, deixa eu ver aqui. A minha janela tá tenebrosa aqui atrás. Peraí. Sorriam. Fofinhas. Olha aqui, ó, Bahia e Teresina. Conexão. A próxima vez que a Arielle vier pra cá, pra Teresina, aí a gente já pode fazer um encontro da nossa turma. Eu vou amar. Ai, gente, pois eu vou liberar vocês. Peço perdão pelo atraso que teve no computador, era pra gente ter terminado mais cedo. Mas o tarô também acontece na hora que tem que acontecer. Umas Verdade. coisas. Então, boa noite pra vocês, boa semana pra vocês. Boa Qualquer coisa, noite. mandem mensagem lá no grupo. Depois eu vou mandar uma carta pra vocês, tirar uma carta lá pra vocês, que era pra ter tirado mais cedo, mas eu sou muito enrolada nas minhas coisas. Eu marco tudo na mesma hora, tudo no mesmo dia, assim, como se meu dia tivesse 48 horas. Mas amanhã eu vou mandar uma cartinha pro grupo, assim, né, da energia de vocês, acho que vai ser bacana. E é isso, meninas. Estou muito feliz com a presença de vocês. E até a próxima quarta. Beijo. Beijo, Não boa falta noite. sábado. Não, não vou Tchau. faltar sábado, não. Tá marcado, selado. É pra vir.
Tchau. Tchau, gatinha. Beijo. Obrigada. Eu que agradeço.